Aqui no canal Pretzel UFC, uma análise dos jogos de ida das semifinais da Copa do Brasil. Acompanhei os dois jogos, comentei São Paulo e Fluminense pela Rádio Bandeirantes no estádio do Morumbi. Vou começar por Fluminense e Corinthians, que foi antes. O jogo foi às 7h30. 2-2. Grande resultado para o Corinthians. Pelo que foi o jogo, o Fluminense eu achei que foi superior, mais no segundo tempo do que no primeiro. O Fluminense praticamente começa ganhando o jogo, né? Com o pênalti cometido pelo Fagner. O Ganso bateu e fez. Depois o Fluminense cresce no jogo. Aí o Corinthians começa a dar uma equilibrada e o Yuri Alberto acha um passe maravilhoso para o Renato Augusto empatar o jogo. Aliás, o que joga o Renato Augusto, né? O Renato Augusto carrega bastante o Corinthians, né? Enquanto que me parece que o Fluminense é um time mais, como é que eu posso dizer, encorpado tecnicamente. O Corinthians é um time mais, talvez, intenso fisicamente. Pode ser isso. Mas o time do Fernando Diniz é um time que joga a bola. E o Corinthians, em determinados momentos, deixou de jogar, assistiu o Fluminense jogar. Então, quando sai 2-1, gol do Arias, foi um golaço, o Fluminense toma conta do jogo. E aí o Corinthians começa a dar algumas escapadas e tal, e consegue empatar no segundo tempo, num gol de oportunismo, num gol de força do Roger Guedes, vencendo o bom zagueiro Nino e empatando o jogo. Então, em linhas gerais, e até o Nino lamentou, o Fernando Diniz também lamentou por tudo que foi o jogo. Por quê? Porque se você chega a São Paulo com 2-1, é uma coisa, você vira favorito. Se você chega a São Paulo com 2-2, com o Corinthians jogando para 45 mil corintianos e com a força que o Corinthians tem na Neoquímica Arena, a figura muda. Aí é o Corinthians que vira favorito, mesmo que no primeiro jogo o Fluminense tenha jogado melhor. Então o resultado do empate foi uma espécie assim de uma vitória para o Corinthians e um tropeço do Fluminense, uma lamentação do Fluminense, como disseram o Fernando Diniz e também o zagueiro Nino. Agora, dá para o Fluminense ganhar do Corinthians e São Paulo? Claro que dá. Tem time para isso e pode ganhar. Agora, evidentemente que o ânimo do Corinthians aumentou depois do empate conquistado. Então, a gente viu a reação da torcida, também das próprias entrevistas dos jogadores e do próprio treinador. Então, o jogo é só no dia 15 de setembro. Até lá tem muita coisa, tem 21 dias até o jogo. Muita coisa pode acontecer, porque Fluminense e Corinthians tem só o Campeonato Brasileiro. E é no Brasileiro que eles vão trabalhar os times, que eles vão jogar e que eles vão pensar também em somar pontos e conseguir vitórias, né? Vamos ver se o Vitor Pereira vai exigir o máximo dos seus titulares nos jogos da Série A do Brasileiro até o dia 15 de setembro. Corinthians virou favorito? Eu acho que sim. Do outro lado, São Paulo e Flamengo. São Paulo 1, Flamengo 3. Estive no Morumbi, 51 mil pessoas, renda de mais de 6 milhões de reais, um ticket médio de R$ 121. Então, assim, o São Paulo jogou muito bem. Se o São Paulo repetir a performance que teve contra o Flamengo na Copa Sul-Americana, o São Paulo tem grande chance de ser campeão. Tem grande chance de passar do Atlético Goianiense e ser campeão contra Del Valle ou Melgar. Mas repetir essa atuação tão forte e consistente contra o Flamengo não é muito fácil, até pela exigência do adversário. O Flamengo, assim, jogou de uma certa forma meio blasé, assim, né? A gente sabe que a gente é melhor, vamos ganhar a hora que a gente quer. Foi mais ou menos isso que eu senti, né? O Flamengo não competiu muito, né? Jogou bem espaçado, fisicamente São Paulo foi bem superior. Então São Paulo jogou mais do que o Flamengo. Placar final, 3-1 Flamengo. E daí? Daí é que a qualidade técnica e a letalidade do time do Flamengo realmente são muito fortes com a competência que os jogadores têm na hora das finalizações. No primeiro gol do Flamengo, Felipe Luiz pega a bola na intermediária defensiva, avança uns 50 metros e o São Paulo vai recuando. Ninguém dá o bote. Ele dá para o Everton Ribeiro faz um cruzamento espetacular e o João Gomes vai por trás do Pedro, né, e da defesa para cabecear no contrapé do Jandrei, que para mim falhou no gol. Tentou adivinhar um lance e depois demorou para pular na bola. 1-0 Flamengo. Aí no segundo tempo, né, o Rogério, primeiro, não começou com o Luciano. E aí disse depois do jogo, se eu jogasse com o Luciano, Patrick e Caleri, a gente não ia ver a bola. Por quê? Eu discordo bastante disso, né? O teu fazedor de gols você deixa fora de um confronto decisivo. Olha, é difícil, né? E ele sacou o Patrick quando o Patrick estava jogando bem ainda, travando o Rodinei, superando o Rodinei. Depois que o Patrick saiu, o Rodinei começou a sair mais, porque o Galopo não conseguiu marcá-lo. Então, assim, algumas escolhas do Rogério bem discutíveis, apesar da atuação no jogo melhor do São Paulo em relação ao Flamengo. Tira a eficiência técnica e coloca como atuação. São Paulo jogou melhor. Só que o jogo terminou 3-1 para o Flamengo. E no mata-mata, você vai para o Rio agora com o Flamengo com 2 gols de vantagem. E você tendo que fazer 2 gols. É praticamente impossível pela diferença técnica dos dois times e pela grande vantagem que o Flamengo tem.
Então, depois que o Galopo erra no início do segundo tempo, o Gabigol faz 2-0 num erro do Jandrei no cruzamento da Arrascaeta, que ao invés de dar um soco na bola, ele dá um tapa no pé do Everton Ribeiro. Aí o São Paulo diminui com o Nestor no momento que o estádio estava murcho, que o estádio estava derrotado. São Paulo volta a se acender, né? Volta a se entusiasmar, e aí toma o terceiro gol numa bonita jogada do Everton Cebolinha, fazendo 3-1. Então, assim, ó, acho que 2-1 poderia ser o resultado mais correto, ou até um 2-2. Agora, 3-1 foi um castigo gigantesco para o São Paulo pela eficiência técnica do Flamengo. O Flamengo virtualmente na final, 8ª final de Copa do Brasil, e o São Paulo, mais uma vez, sem chegar a uma decisão. São Paulo tem condição de fazer 2-0 no Flamengo? Tem. Vocês aí acreditam? Difícil. Acho que nem o São Paulo acredita, nem eu. Apesar das possibilidades, a diferença hoje é grande, e o Flamengo, quando joga com esse tipo de vantagem, com esse tipo de possibilidade de administração de vantagem, fica muito difícil derrotá-lo. Então, para mim, o Flamengo está na final e vai aguardar por Corinthians e Fluminense. Aliás, final inédita, né? Fla-Flu ou Corinthians e Flamengo, São Paulo e Fluminense ou Corinthians e São Paulo. Qualquer final será inédita, qualquer das 4 finais, mas para mim o Flamengo já está lá dentro, respeitando a grandeza do São Paulo, que tem que focar agora na Sul-Americana e no Brasileiro, para não se complicar. O São Paulo vai pegar o Fortaleza agora, e o Fortaleza está 2 pontos atrás do São Paulo, já é confronto direto. Se o Fortaleza ganhar do São Paulo, se o Fortaleza está na zona de rebaixamento. Se o Fortaleza ganhar do São Paulo, o Fortaleza ultrapassa o São Paulo. Então a situação na Série A não é tão cômoda assim. E vai ser difícil você poupar, porque você tem as semifinais da Sul-Americana em seguida. Então, daqui até o dia 14 de setembro, quando tem a volta entre Flamengo e São Paulo, todo o assunto vai ficar em cima da Sul-Americana para o São Paulo e da Série A do Brasileiro. Porque na Copa do Brasil, é como disse aquele cara do VAR, né? Agora já foi. E já foi mesmo, né? É uma pena realmente ver que o São Paulo não consiga chegar na Copa do Brasil, mas o Flamengo é um grande time, sem dúvida, e o Flamengo sabe que tem um grande time. E até nem competiu muito e de vez em quando dá um ar soberbo, né? Mas a qualidade técnica do elenco é muito grande. Canal Pretes FC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Eu peço o like de vocês, estejam sempre conosco. Um grande abraço, saúde para todo mundo e até a próxima.